exposto. W. Cleon Skousen. Capítulo 6. Como a Rússia se transformou numa potência comunista mundial. A história da Revolução Bolchevique na Rússia e dos 20 anos seguintes poderia ser chamada o Novo Testamento moderno do marxismo. Os comunistas apresentam esse período como uma prova histórica de que é possível pôr em prática as teorias de Marx. É interessante notar, entretanto, que algumas das mais fortes provas contra o comunismo também são reveladas neste mesmo momento épico da história. Todos os fatos pertinentes deste período foram reunidos neste capítulo, de modo a permitir que o estudante julgue por si próprio. O exame das seguintes questões indicará alguns dos problemas que surgem com maior frequência nas discussões deste período. Que forçou o czar a abdicar? Onde estavam os líderes comunistas naquela época? De que modo a Revolução Russa de março de 1917 foi idêntica à Revolução de 1905? Como Lenin voltou à Rússia? Por que as autoridades alemãs queriam ajudar Lenin? Quando se realizaram as eleições em 25 de novembro de 1917, que porcentagem do povo votou contra o regime de Lenin? Que motivo tinha Lenin para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial? Porque o tratado que ele firmou com os alemães foi considerado uma grande catástrofe para a Rússia. Que sucedeu quando Lenin aplicou as teorias de Marx à economia russa? Porque Lenin mandou executar o czar e a sua família? Que circunstâncias forçaram Lenin a abandonar muitas das teorias favoritas de Marx? Porque Lenin escreveu em seu leito de morte que esperava que jamais se permitisse a Joseph Stalin assumir o poder. Qual era o propósito do primeiro plano quinquenal de Stalin? Porque o Partido Comunista Soviético tentou depor Stalin em dezembro de 1932? Que salvou Stalin? Porque Stalin fez executar quase todos os líderes do Partido Comunista. Em 1938, que Stalin disse estar pronto a fazer. A Revolução Russa de março de 1917. Era o dia 8 de março de 1917, quando o crescente espírito da Revolução Russa ultrapassou as margens e inundou o czar e seu regime com a indignação do povo. A violência foi relativamente pequena, o sentimento de revolta era tão generalizado que, dado o sinal, 250.000 de manifestantes apareceu nas ruas da capital. Quando as massas de manifestantes tomaram conta da capital, a revolução automaticamente tomou conta do império. Foi uma revolução com vasto significado para o mundo inteiro. Lembremos que a primavera de 1917 foi um estágio muito crítico da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam entrando na luta. A França, a Grã-Bretanha, a Itália estavam quase exaustas. Como a frente de batalha ocidental mal estava se aguentando contra o avanço da Alemanha e das potências centrais, o colapso da frente de batalha oriental e de sua máquina de guerra com seus milhões de russos poderiam significar um desastre inequívoco para os aliados. A Revolução Russa também teve grande significado para a Alemanha.
O Kaiser sabia que, se a Rússia se retirasse da guerra, seria possível transferir o grande contingente alemão do leste para o oeste. Essa transferência lhe daria força imensamente superior, capaz de esmagar toda a resistência. Mas quem estava por trás da Revolução Russa nunca pretendeu permitir o desmoronamento da frente de batalha oriental. A revolta contra o czar era para salvar a Rússia, não para levá-la à destruição. Logo que se estabeleceu o governo provisório, anunciou-se um amplo programa para criar uma forma de governo democrático e constitucional e para fazer pressão em benefício de uma vigorosa continuação da guerra. Esse fato restaurou a esperança dos aliados ocidentais. Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália imediatamente reconheceram o novo regime e os corações dos povos livres em todo o mundo apoiaram a nova estrela da liberdade que se parecia levantar sobre o povo jubiloso da Rússia. Quanto ao czar, era difícil entender o que havia acontecido. No início da Revolução, Nicolau II recusou-se categoricamente a admitir que seu governo se havia desintegrado. Quando começaram os protestos, ele dissolveu a Duma e ordenou que suas tropas dispersassem as multidões. Dentro de uma semana, seus próprios ministros estavam sugerindo que abdicasse, pois sua causa estava perdida. Mas só quando seus generais sugeriram a abdicação é que ele resolveu capitular. Ele e sua família então foram presos no Palácio Imperial, nas cercanias de Petrogrado, nome de São Petersburgo na época. Embora o povo houvessem sofrido muito sob seu governo, não era a intenção do governo provisório assassinar o czar, mas sim mandá-lo à Inglaterra, assim que as condições de guerra o permitissem. Com o czar sob controle, o governo provisório lançou-se à dupla tarefa de iniciar amplas reformas internas e simultaneamente reorganizar as forças militares na Rússia. Na frente de batalha, as tropas começaram a responder, exibindo um novo espírito de luta, e dentro de um mês, houve um progresso notável na implantação de reformas internas. Pela primeira vez na história, o povo russo tinha uma perspectiva de governo social democrático. O príncipe Lvov, que se juntara à revolta do povo, declarou confiante: devemos considerar-nos os mais felizes dos homens, porque nossa geração se encontra no mais feliz período da nossa história russa. A destruição dos planos da democracia russa. O aspecto mais significativo da abdicação do czar e do estabelecimento do governo provisório na Rússia foi o simples fato de que os bolcheviques, ou comunistas, não tinham nada a ver com isso. Essa revolução foi iniciada pelo mesmo tipo de gente que iniciara a revolta contra o czar em 1905. Essas pessoas representavam o que de melhor havia no povo russo: aristocratas liberais, intelectuais, homens de negócios, milhões de camponeses e de operários. Mas não havia nenhum líder bolchevique à vista. Lenin estava exilado na Suíça, Trotsky em Nova York, Joseph Stalin encontrava-se preso na Sibéria. Lamentavelmente para sua propaganda futura, os bolcheviques jamais conseguiram os lucros pela Revolução de Março de 1917, que derrubou o czar.
Foi a generosidade do governo provisório que permitiu o governo dos líderes bolcheviques. Todos os prisioneiros políticos da Sibéria foram libertados e todos os exilados políticos no exterior convidados a retornar. Quando o governo britânico soube que deixariam Lenin voltar, avisaram o aliado russo que seria um erro gravíssimo. Na verdade, Lenin só conseguiu voltar à Rússia graças à ajuda de agentes alemães. Logo ficou claro por que razão os alemães estavam cooperando. Os alemães ficaram alarmados com a perspectiva de que a reação do povo russo estava procurando alguma oportunidade de promover a confusão e falta de unidade dentro do governo provisório russo. Uma breve conversa com Lenin na Suíça foi o suficiente para convencer os alemães de que este homem era o homem certo para realizar o que eles queriam. Assim, transferiram Lenin, sua esposa e tantos outros aliados russos até a Suécia, atravessando a Alemanha. Foi simples para Lenin partir de imediato para a capital russa. Quando chegou a Petrogrado, então novo nome de São Petersburgo, que depois ainda foi alterado para Leningrado e depois voltou a ser Petersburgo, uma escolta militar ajudou Lenin a subir no teto de um carro blindado, à volta do qual uma vasta multidão esperava por um elogio a seu sucesso. Mas quando as palavras de Lenin começaram a fluir, não se mostraram nada elogiosas. Sua dicção inflamada equivalia literalmente a uma nova declaração de guerra. Fez uma denúncia amarga dos esforços do governo provisório para estabelecer uma república, exigiu uma ditadura do proletariado de tipo comunista e convocou uma luta pela posse das propriedades rurais e a sujeição imediata do povo russo à disciplina econômica do socialismo pleno. Denunciou todos os outros esforços para continuar a guerra e disse que deveriam negociar uma trégua imediata com a Alemanha. Posteriormente, foi acusado de remover a Rússia da guerra para pagar seus débitos em relação aos alemães. Em questão de semanas, a Rússia começou a ouvir a propaganda dos líderes bolcheviques ecoando o programa que Lenin estabelecera em seus discursos de Petrogrado. Stalin, que acabava de voltar da Sibéria, escreveu artigos para o novo jornal comunista instituído, insistindo em uma contra-revolução. Trotsky, que havia retornado de Nova York, lançou mão de sua brilhante oratória para incitar os sindicatos e as forças armadas a derrubar o governo provisório. Paz, terra e pão! Era o lema bolchevique. Nas circunstâncias da época, tal propaganda tinha seu apelo. Lenin fugindo para salvar sua vida. O governo provisório tentou acautelar o povo quanto às promessas tentadoras dos bolcheviques, mas já estava perdendo prestígio, pois as massas exigiam reformas com maior rapidez do que o novo regime conseguia fazer. Essa situação tendia a desacreditar as vozes dos líderes dos governos. Na verdade, durante julho de 1917, começaram a surgir novamente revoltas nos camponeses, trabalhadores e militares, e Lenin concluiu que chegara o momento de atacar. Presumiu que, como o exército russo estava desesperadamente envolvido na tentativa de deter as forças nacional, formada por velhos e meninos, não seria nada difícil dominar a Guarda Nacional.
Entretanto, foi um erro de cálculo. Quando Lenin atacou com as forças bolcheviques, o governo provisório não só suprimiu a insurreição, como também forçou Lenin a fugir para a Finlândia para salvar a sua vida. Daí em diante, Lenin procedeu com mais cautela. Permitiu que seus subordinados organizassem novas forças revolucionárias, ao mesmo tempo em que se dirigia o trabalho no exterior. Um de seus subordinados era Trotsky, que agora se identificava abertamente com os bolcheviques e estava subindo à segunda posição dentro do partido com grande rapidez. Recebeu a tarefa de organizar a Guarda Vermelha de rebeldes armados entre os sindicatos, o exército, a marinha e os camponeses. No início de outubro, Lenin sentiu que já era seguro voltar à Rússia e em 7 de novembro tomou a fatídica decisão de iniciar uma revolução total contra o governo provisório. A revolução começou quando Lenin ordenou a Trotsky que mandasse a Guarda Vermelha disparar contra o Palácio de Inverno e tentasse tomar todas as outras fortalezas do governo. Sob o forte ataque, estes postos logo se renderam e quase todos os membros do governo provisório foram capturados. Foi o início daquilo que os escritores comunistas chamam de 10 dias que abalaram o mundo. Dentro de algumas semanas, o uso de forças e violência permitiu aos bolcheviques tomar o poder em quase todas as cidades importantes. O exército regular não podia voltar em socorro dos bolcheviques anarquistas em um momento em que quase não havia força alguma para resistir. Em meados de dezembro, os bolcheviques estavam eliminando os últimos restos de resistência obstinada, bem antes que o povo soubesse que os sonhos de uma democracia havia morrido. A Rússia repudia o comunismo nas urnas. Antes de sua derrubada, o governo provisório havia estabelecido dia 25 de novembro como data para uma eleição nacional, com o intuito de criar a Assembleia do Povo ou o Congresso. Os próprios bolcheviques haviam feito muito barulho exigindo essa eleição e, portanto, Lenin não se atreveu a adiá-la, embora ainda houvesse consolidado seu poder. As eleições se realizaram como programado. Os resultados foram catastróficos no que tangia ao sonho de apoio popular de Lenin. Mais de 75% da população votou contra ele. É evidente que isso significava que os representantes eleitos pelo povo fariam oposição ao regime bolchevique. Por isso, quando estes representantes se reuniram em 18 de janeiro de 1918, Lenin já sabia o que fazer. Exigiu que o Congresso do Povo deixasse todas as funções legislativas nas mãos dos Congressos dos Sovietes, que era controlado pelos bolcheviques, e então votasse para sua própria dissolução. Seria tão ilegal e ridículo que o Congresso do Povo nem queria falar na proposta. Lenin invocou então os seus recursos finais. A força! Na manhã do dia seguinte, guardas armados entraram na sala de reuniões e ordenaram aos delegados que suspendessem os trabalhos. Ao verem os fuzis, os delegados sabiam que não havia alternativa, abandonaram o local, embora relutantes. Esse ato ilegal soou ao toque de finados para a democracia na Rússia. Mesmo assim, Lenin sabia que esse expediente impedioso havia dado aos seus inimigos uma potente arma de propaganda para seu descrédito.
Ficou resolvido que todos os golpes posteriores das Forças Vermelhas teriam de dar a ilusão de ter seguido processos democráticos normais. No momento, entretanto, o dano estava feito. Os comunistas haviam derrubado a coisa mais semelhante a um governo representativo que os russos já tinham visto. Agora, o povo estava prestes a aprender um pouco sobre a ditadura do proletariado. Lenin retira a Rússia da guerra. Uma das primeiras ambições de Lenin era acabar com a frente de batalha oriental e tirar a Rússia da guerra. Além de cumprir as promessas que ele talvez houvesse feito aos alemães, Lenin tinha um motivo muito importante para tomar essa medida. Acreditava que o desgaste da guerra tornaria possível estabelecer uma série de resoluções comunistas, envolvendo todos os grandes países capitalistas. Por isso queria desenlear a Rússia do conflito de modo a preparar o país para seu papel como a pátria do comunismo. Assim teria uma chance de consolidar seu poder na Rússia e depois supervisionar as revoluções nos países cansados da guerra, de modo a trazer o mundo todo para a ditadura do proletariado dentro de um breve período. No entanto, tirar a Rússia da guerra não era uma tarefa fácil. Havia meses que os exércitos russos batiam em retirada diante de forças militares superiores. Assim, quando Lenin finalmente conseguiu um armistício com as potências centrais e ofereceu a possibilidade de se negociar uma solução pacífica, foi tratado como um líder derrotado de um país conquistado. As exigências feitas pela Alemanha eram absurdas. Lenin hesitou. Para ajudar na persuasão, os alemães avançaram ainda mais fundo no território russo e logo começaram a ameaçar a própria Petrogrado. Lenin rapidamente transferiu seu governo para Moscou e fez algo que era uma profunda humilhação para os revolucionários comunistas. Pediu socorro aos antigos aliados capitalistas da Rússia, França, Inglaterra e Estados Unidos. Sofreu ainda a humilhação de ser ignorado por esses países. Lenin havia destruído o equilíbrio da defesa aliada quando retirou suas tropas do conflito. Agora esses países estavam tão ocupados em defender-se da grande ofensiva alemã planejada para a primavera que não tinham nem desejo nem os meios de ajudar Lenin a sair do problema em que se havia metido. Sagaz jogador político era, Lenin pesou suas chances de sobrevivência naquela situação e decidiu forçar seu próprio partido a apoiar a aceitação das exigências indecentes das potências centrais. Até mesmo a disciplina ferrenha do comitê diretor do Partido Bolchevique relutou diante da proposta de Lenin, mas ainda assim ele conseguiu forçar uma decisão de 7-4. Como resultado, foi assinado um acordo entre Rússia e as potências centrais em 3 de março de 1918, que se tornou famoso como o Tratado de Brest-Litovsk. Nele, Lenin aceitou os termos que retiraram do Império Russo 62 milhões de habitantes, mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de terra arável, 26% de suas estradas de ferro, 33% de suas fábricas, 75% de suas minas de carvão e 75% de suas minas de ferro. Além disso, Lenin prometeu que a Rússia pagaria às potências centrais $1,5 bilhão em indenizações.
Esse seria o fim da guerra, que havia custado ao povo russo 8,5 milhões de baixas. A primeira tentativa de transformar a Rússia em um país comunista. Com a Rússia fora da guerra, Lenin sentiu confiante o suficiente para subordinar a economia russa às teorias comunistas. Confiscou toda a indústria de seus proprietários particulares, colocando tudo sob administração governamental. Tomou posse de toda a terra que pertencia à aristocracia, ao czar e à igreja. Também se apossou de todo o gado e os implementos que normalmente eram usados nessas terras. Em seguida, aboliu os salários, que foram substituídos por pagamentos diretos em bens. Essa mudança colocou a Rússia sob um sistema de escambo lento e primitivo e gerou o racionamento de todos os bens domésticos de acordo com a classe de cada um. Por exemplo, um operário ou soldado recebia 16 quilos de pão, ao passo que um não trabalhador, tal como um gerente, recebia somente 5. Lenin também tornou todo o trabalho sujeito à mobilização. Aqueles que possuíam capacidade técnica poderiam ser obrigados a aceitar qualquer trabalho que lhes fosse atribuído. A venda a varejo ficou nas mãos do governo. No que se referia aos camponeses, Lenin distribuiu entre eles a terra confiscada, mas exigiu que trabalhassem a terra sem contratar auxiliares e sem vender a produção. Tudo deveria ser entregue ao governo. Além disso, era proibido vender, arrendar ou hipotecar a terra. Em março de 1918, os bolcheviques mudaram seu nome para Partido Comunista Russo. O povo russo, no entanto, não aceitou bem a nova ordem desde o princípio. Sem incentivo pessoal aos trabalhadores, a produção das fábricas e propriedades agrícolas caiu para quase nada. A produção fabril reduziu-se a 13% do que era antes da guerra e a agrícola para a metade. O mercado negro começou a florescer. Os operários começaram a furtar bens das fábricas e trocá-los por alimentos que os camponeses ocultavam do governo. Não demorou para que os camponeses já estivessem retendo mais de 1/3 daquilo que colhiam. Como era de se esperar, essa decomposição da economia russa fez com que toda a raiva e frustração dos líderes bolcheviques sobrasse para o povo. Todos os métodos de terror foram utilizados para forçar o povo a produzir. Essas medidas ocasionaram retaliações. Durante o verão de 1918, uma violenta guerra civil irrompeu, quando a Guarda Branca prometeu derrubar os vermelhos e libertar o povo russo. Os aliados ocidentais, embora sob pressão, simpatizavam com esse movimento. Eles enviaram suprimentos, equipamentos e até mesmo as tropas que podiam para ajudar a libertar o povo russo do jugo bolchevique. Lenin sabia que se tratava de uma crise da mais alta ordem, portanto decidiu contra-atacar em 3 direções diferentes ao mesmo tempo. Para resistir aos grupos militares organizados, autorizou Trotsky a forçar a mobilização de um exército vermelho, que acabou por totalizar 5 milhões de soldados. Para resistir ao sentimento anti-bolchevique e à recusa ao trabalho por parte do povo, organizou a Polícia Secreta ou Tcheca. Essa entidade tinha poder de investigar, prender, julgar e executar suspeitos. As autoridades afirmam que, durante a Guerra Civil, dezenas de milhares morreram perante seus pelotões de fuzilamento. Finalmente, Lenin atacou o czar. Para evitar qualquer possibilidade de desenvolvimento de um novo partido monárquico, mandou assassinar o czar, a imperatriz, seus filhos e sua comitiva em
e Ekaterimburg, destruindo completamente seus corpos em seguida. O assassinato em massa ocorreu em 16 de julho de 1918. Seis semanas depois, a terrível vingança dos russos brancos quase tirou a vida de Lenin. A aristocracia bolchevique foi apanhada em circunstâncias vulneráveis e uma salva de tiros de fuzil assassinou o chefe da Tcheca e feriu Lenin seriamente. Para se vingar, a Tcheca executou 500 pessoas sumariamente. Quando chegou ao fim da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro de 1918, pouco efeito houve sobre a situação da Rússia. A guerra civil continuou com violência ainda maior, e os bolcheviques recobraram seus esforços para transformar a Rússia em um país comunista. Lenin continuou a organizar os conselhos de trabalhadores em todas as partes do império, e esses sovietes, por sua vez, enviavam delegados ao Soviete Supremo na capital. Utilizando os contatos do império nos sindicatos denominados pelos bolcheviques, Lenin levou avante suas políticas. Por detrás dos soviéticos estava a força do Exército Vermelho e o terror da Tcheca. A despeito destes métodos coercitivos, Lenin descobriu que estava perdendo a batalha. Durante algum tempo, foi encorajado pelo fato de que os Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão começaram a retirar suas tropas e suprimentos da Rússia, seguindo a política de autodeterminação dos povos das Ligas das Nações. Mas a luta feroz contra os russos brancos prosseguia. O ponto de ruptura para Lenin veio entre 1921 e 1922, quando a ineficiência econômica do regime bolchevique foi agravada por uma forte fome desastrosa. As safras frustraram por completo o longo do Volga, o celeiro da Rússia. Nicolaus Bazaestes escreveu: ninguém que esteve naquela área de fome, ninguém que viu aquele povo faminto e brutalizado, conseguirá esquecer do espetáculo. O canibalismo tornou-se comum. O povo em desânimo se arrastava como múmias marrons. Quando essas hordas caíam em um vilarejo despreparado, eram capazes de massacrar todos os seus habitantes. Bandos de crianças órfãs e selvagens vagavam como lobos famintos pelas cidades e pelos campos. Estima-se que durante o ano de 1922, mais de 33 milhões de russos estavam morrendo de fome e 5 milhões realmente morreram. O povo dos Estados Unidos ficou tão chocado com essa quantidade quase inconcebível de sofrimento humano que levantou fundos para a Comissão Hoover alimentar mais de 10 milhões de russos em 1922. O fim de um sonho comunista. Mesmo antes desse desastre, Lenin forçou-se a admitir que encarregava seu país de uma tarefa impossível. Sua revolução comunista não tinha trazido paz à Rússia, mas sim uma terrível guerra civil em que 20 milhões de russos perderam suas vidas. Os princípios do socialismo, a que Lenin havia forçado seu povo goela abaixo, não aumentaram a produção, como prometera Marx, mas a reduziu ao ponto de que, mesmo em tempos normais, não bastaria para vestir ou alimentar metade da população.
Foi sob essas circunstâncias e à luz desses fatos que Lenin reconheceu sua derrota e ordenou a retirada. Já em 1921, anunciou um novo programa econômico. Filho da... Essa humilhante reversão política foi adotada pelos comunistas para impedir que fossem destronados. Lenin restaurou o pagamento de salários, o que gerou imediatamente a circulação da moeda em substituição ao sistema de trocas. Em vez de centros de comércios do governo, permitiu que empresas privadas começassem a comprar e vender, de modo que, em menos de um ano, 3/4 de toda a distribuição do varejo estava em mãos dos comerciantes privados. Violou a santidade da memória de Marx, encorajando os camponeses a arrendar mais terra e contratar outros camponeses para trabalhar. Também tentou encorajar a iniciativa privada, prometendo aos camponeses que poderiam vender a maior parte do que colhessem no mercado aberto, em vez de ter tudo tomado por agentes do governo, como antes. Pausa aqui, galera. Aconselho que ouçam os 2 últimos capítulos do livro narrado A Revolução Francesa, de Pierre Gachot. Ou seja, os capítulos 9 e 10, ok? Você vai perceber uma verossimilhança entre a Revolução Girondina e Jacobina, a Revolução nos meios de produção, a negação de todos os valores e métodos sociais, econômicos e produtivos, a sua derrocada e a sua restauração sob nova direção. Os métodos sempre são os mesmos: destruir tudo para tentar fazer tudo de novo, da mesma forma, só que sob orientação diferente, sob orientação do socialismo. Não funciona. Retornando. Em questão de poucos meses, a penúria e a fome da velha economia comunista começaram a desaparecer. A lei da oferta e da procura havia começado a ter seus efeitos, de modo que a iniciativa privada começava a proporcionar aquilo de que o povo precisava. Nas cidades, um ar de relativa prosperidade rapidamente retornava às ruas desoladas e às lojas vazias. A subida de Stalin no poder. Lenin mal viveu o suficiente para ver o novo programa econômico entrar em vigor. Teve seu primeiro derrame em 1922 e morreu em 20 de janeiro de 1924. Quando viu seu fim se aproximar, ficou alarmado diante da possibilidade de Joseph Stalin tornar-se seu sucessor. Por muitos anos, Lenin havia usado Stalin para executar tarefas que exigiam os métodos mais impiedosos, mas agora temia o que poderia acontecer caso Stalin se valesse dos mesmos métodos para dominar o Partido Comunista. Em 25 de dezembro de 1923, enquanto guardava seu leito de morte, sem poder falar e semi-paralisado, Lenin escreveu o seguinte apelo dramático aos membros do Politburo, o Supremo Conselho Governativo do Partido Comunista e, portanto, de toda a Rússia. Abre aspas. Stalin é rude demais. E essa falha inteiramente insuportável nas relações entre nós, comunistas, torna-se insuportável no cargo de secretário-geral. Portanto, proponho que os camaradas encontrem um modo de remover Stalin do posto e nomear outro homem que difira de Stalin em todos os aspectos. A saber, que tenha mais paciência, seja mais leal, mais educado e mais atento aos camaradas, menos caprichoso, etc.
Essa circunstância pode parecer insignificante, mas creio que, do ponto de vista da prevenção de uma cisão e do ponto de vista do relacionamento entre Stalin e Trotsky, não seja algo desprovido de significado, ou uma insignificância que pode adquirir significado decisivo. Fecha aspas. O tempo demonstrou que Lenin sabia do que estava falando. A postura de Stalin perante a vida pode ser vista em uma declaração que fez posteriormente quando subiu ao poder. Escolher a vítima, preparar os planos minuciosamente, colocar em ação uma vingança implacável e depois ir para a cama. Não existe nada mais doce no mundo. Em 1927, Stalin havia alcançado justamente o que Lenin temia que ele alcançasse: o controle total do Império Russo. Não só havia deposto Trotsky, como também expulsara das arenas todas as fontes de oposições importantes. Foi tão vitorioso na luta pelo controle do comunismo mundial que se sentiu forte o suficiente para tentar satisfazer uma de suas maiores ambições. Estava determinado a fazer uma segunda tentativa de tornar a Rússia um país comunista. O primeiro plano quinquenal. O primeiro plano quinquenal começou em 1928. Sua meta era varrer do mapa a próspera independência dos negociantes e agricultores que haviam prosperado durante o novo programa econômico. Mais uma vez houve grandes confiscos. Mais uma vez a polícia secreta executou multidões de russos que resistiam. Stalin estava determinado a ver a economia russa imediatamente forçada às fronteiras do socialismo teórico e a demonstrar ao mundo que poderia produzir e distribuir melhor do que países capitalistas, tais como Estados Unidos e Grã-Bretanha. Dentro de semanas, entretanto, o plano quinquenal eliminou o vislumbre de prosperidade e relativa abundância que a Rússia tinha conhecido sobre o novo programa econômico. O racionamento voltou a ser necessário e o detestado pão de fome, feito de casca de pétula, teve de ser reintroduzido. O tema básico do plano quinquenal era constituído de indústria e agricultura coletivizadas. Stalin sabia que os camponeses prósperos, conhecido por kulaks, resistiriam e por isso ordenou a completa liquidação dos kulaks como classe. Alguns desses destruíram suas propriedades, queimaram suas casas, abateram seu gado e fugiram para o Cáucaso, mas a maioria foi presa ou morreu no caminho. Os relatórios oficiais nos contam como vilarejos rebeldes foram arrasados pela artilharia e como uma área do Rio Don, 50.000 homens, mulheres e crianças foram dizimados, sobrando vestígios de somente 2.000 pessoas que foram enviadas para a Ásia Central, enquanto a terra que cultivaram por gerações foi transformada em fazendas coletivas. Stalin também incluiu no plano quinquenal uma aceleração da luta comunista contra a religião. Em 1930, a União dos Ateus Militantes contava com 2,5 milhões de associados ativos. Igrejas e catedrais foram transformadas em prédios seculares. A festa de Natal foi proibida. A compra e venda de árvores de Natal criminalizada.
O domingo foi eliminado como dia de culto e os trabalhadores tinham de fazer rodízios de folgas, de modo que as indústrias funcionassem dia e noite, 7 dias por semana. Stalin também tentou seguir a sugestão de Engels e de desfazer a família. Todas as teorias de Marx e Engels estavam tornando vida sob a ditadura de Joseph Stalin. Em 1930, Stalin estava começando a perceber que havia ido longe demais com sua pressão sobre a resistência sofredora do povo. Portanto, veio com uma expressão de profunda angústia para as massas sofredoras e pôs a culpa de todos os problemas nas costas dos funcionários públicos, que em seu excesso de zelo excederam as metas e impuseram demandas desproporcionais ao povo, particularmente aos camponeses. Vai, funcionalismo! Compactue com o comunismo, seus estúpidos ignorantes. Escreveu como se tivesse acabado de tomar conhecimento da terrível miséria de que se apoderara do povo. Mas, tendo feito constar a prova de sua inocência, Stalin continuou aplicando táticas de terror que tornaram as condições mais terríveis do que antes. A crise comunista de 1932-33. Em 1932, a situação chegou a uma crise. O povo russo havia sofrido fome, execuções em massa, a liquidação impiedosa da classe dos gulags, a supressão de toda a empresa privada, deportações para a Sibéria e longas condenações a campos de trabalhos forçados. Os crimes contra a humanidade estavam numa escala comparável à das atrocidades nazistas cometidas mais tarde em Dachau, Buchenwald e Belsen. Numa recente biografia de Stalin, Nicolaus Baseches diz que, durante 1932, os líderes do Partido Comunista sabiam que teriam de destronar Stalin ou enfrentar uma revolução. Até mesmo o exército estava à beira da revolta. O Politburo realizou uma reunião secreta em dezembro e Stalin propôs várias medidas para oprimir ainda mais o povo. Porém, dessa vez, mesmo aqueles que deviam sua existência política a Stalin voltaram contra ele. Disse que Stalin ficou tão surpreso com essa manifestação de oposição que chegou a admitir a Molotov que talvez devesse aceitar a derrota e renunciar. Molotov, entretanto, teria encorajado Stalin a esperar um pouco mais para ver se as coisas melhoravam. Reconhecimento da Rússia comunista pelos Estados Unidos em um momento crítico. Molotov tinha razão. As circunstâncias subsequentes ofereceram a Stalin uma solução para a crise. O primeiro fato foi a ascensão de Hitler ao poder em janeiro de 1933. As fortes políticas anticomunistas de Hitler levaram muitos russos a crer que poderia haver uma guerra entre Rússia e Alemanha, e portanto começaram a esquecer seu ressentimento contra Stalin em razão de sua preocupação com Hitler. O segundo fator que ajudou Stalin foi o reconhecimento do regime comunista pelo grande líder do capitalismo mundial, os Estados Unidos. Este último fator foi um acontecimento singular. Durante 16 anos, os Estados Unidos se recusaram a reconhecer a Rússia, e os secretários de Estados americanos desse período explicam o porquê com grande precisão. Em 1923, por exemplo, o secretário Charles A. Hughes declarou: "Não pode haver nem dúvida quanto à sincera amizade do povo americano em relação ao povo russo.
e há por essa mesma razão um grande desejo de que nada seja feito. Por exemplo, conceder reconhecimento para dar auxílio de aprovação às medidas tirânicas adotadas na Rússia ou tomar qualquer medida que possa retardar o gradual restabelecimento do direito do povo russo de viver em liberdade. Muitas declarações dessas ao longo de vários anos deram a Stalin o aviso de que os Estados Unidos reconheceram a Rússia. Várias mudanças nas políticas e táticas comunistas deveriam ser realizadas. Por isso, no início de 1933, quando Stalin enviou seu velho camarada Maxim Litvinov para negociar o reconhecimento dos Estados Unidos, ele sabia quais deveriam ser os seus termos. Em declarações escritas, Litvinov prometeu que, durante aquele momento em diante, a União Soviética não mais tentaria intervir em assuntos internos dos Estados Unidos. Disse que a União Soviética não permitiria que seus funcionários usassem de propaganda ou agitação em detrimento do governo americano. E, além disso, prometeu que a União Soviética não permitiria, em seu próprio território, a organização de grupos com o objetivo de provocar a queda do governo dos Estados Unidos. Naquele momento, parecia que os comunistas iriam repudiar a Internacional Comunista e a Revolução Mundial. Com base nessas solenes promessas feitas por um representante oficial de governo, os Estados Unidos reconheceram a União Soviética em 1933. Foram essas as circunstâncias que levaram os Estados Unidos a mudar sua política em relação à União Soviética. Em 10 meses, no entanto, as autoridades americanas já sabiam que haviam sido vítimas de fraude. William C. Bullitt, o primeiro embaixador dos Estados Unidos, informou de Moscou que a Revolução Mundial estava na boca de todo funcionário soviético. Já haviam planos em andamentos para a Internacional Comunista, organização para promover a Revolução Mundial, realizar seu 7º Congresso na Rússia, embora este encontro violasse a letra e o espírito das promessas feitas por Litvinov. Os Estados Unidos protestaram vigorosamente contra Litvinov, que deu de ombros e respondeu que a União Soviética não tinha obrigação nenhuma para com a Internacional Comunista. Era óbvio que as condições na Rússia haviam mudado. Stalin novamente se sentia seguro em sua ditadura. O prestígio do reconhecimento pelos Estados Unidos atendia a seus propósitos, e as promessas da União Soviética já não passavam de papel picado. Quando houve o 7º Congresso Mundial da Internacional Comunista, os Estados Unidos foram denunciados juntamente com todos os outros países capitalistas, e os planos para a derrubada violenta do governo dos Estados Unidos foram defendidos abertamente. De fato, como veremos no próximo capítulo, no mesmo momento em que Litvinov estava prometendo não interferir em assuntos internos dos Estados Unidos, havia em Washington funcionários da inteligência soviéticas ocupados em estabelecer redes de espionagens em diversos órgãos públicos. Algumas autoridades americanas acreditam que os Estados Unidos deveriam ter rompido relações diplomáticas com a União Soviética no momento exato em que se descobriu que os líderes comunistas haviam violado vergonhosamente suas promessas. Mas não foi isso que aconteceu. Os estrategistas diplomáticos da época defendiam a ideia de que deveríamos tratar os bolcheviques como meninões fanfarrões e deixar de lado suas delinquências. Ainda justificavam que ao menos
teríamos um posto de escuta na Rússia ao manter nosso embaixador lá. Pausa. Aspas. Foro de São Paulo é só um grupo de velhos beberrões, né? Fecha aspas. Retornando. Foi com base nessa recomendação que a política americana de coexistência caiu mais um ponto. Nossos diplomatas decidiram aceitar a humilhação da tolerância apática à quebra de promessas e a abjeta submissão aos abusos comunistas. Isso impulsionou tremendamente o prestígio político de Stalin na Rússia. O retorno de Joseph Stalin ao poder. Quando Stalin percebeu o desaparecimento do ressentimento público na Rússia, julgou que poderia agir com destemor novamente. Mas um ódio arraigado continuava a infectar as mentes dos líderes do Partido Comunista. Em segredo admitiam entre eles que Stalin tinha de ser removido para o bem do partido. Portanto, os principais revolucionários da Rússia combinaram subrepticiamente suas ideias para encontrar a melhor maneira de se livrar de Stalin. Finalmente decidiram que o melhor era primeiro destruir os que viviam à sua volta e depois dar o golpe. A tentativa inicial foi contra Sergei Kirov, um dos favoritos do Homem de Ferro, que era designado oficialmente pelo Politburo como sucessor de Stalin. Kirov foi morto a bala, no estilo gangster, em 1º de dezembro de 1934. Disse que nada jamais afetou tanto Stalin quanto este assassinato. Para ele ficou bem claro quais eram as intenções de seus inimigos e, portanto, contra-atacou com um golpe de feroz eficácia. Foram publicadas listas com mais de 1000 pessoas selecionadas de todos os lugares da Rússia, as quais foram sumariamente fuziladas. Stalin, então, ordenou à polícia secreta que penetrasse em todas as fendas onde havia suspeitas no partido, escavasse e cutucasse até encontrar quem estava por trás do assassinato de Kirov. Não foi uma tarefa difícil. Mesmo os mais insignificantes membros do partido sabiam que em alguns dos mais importantes nomes da Rússia estavam envolvidos na conspiração. Para salvar a própria pele, confessaram prontamente. Stalin ordenou a prisão de cada um dos suspeitos, junto com suas famílias, colaboradores e até mesmo correspondentes. Dezenas de milhares foram trazidos diante de pelotões de fuzilamento em execuções secretas, enquanto os mais proeminentes foram exibidos perante o mundo nos famosos julgamentos expurgo de Stalin. Nesses julgamentos, os antigos companheiros de revolução de Stalin tentaram obter misericórdia para suas famílias, confessando, na linguagem mais degradante, haver cometido todos os crimes de que foram acusados. Mas nada lhes foi concedido. A lista daqueles que sofreram condenações públicas, juntamente com suas famílias e amigos, conforme descreve Nicolaus Bacheches, envolvia não só líderes do partido, mas também uma boa dúzia de membros do governo, ainda no exercício dos cargos, o comandante supremo do exército, chefe do Estado-Maior e quase todos os comandantes do exército. Além disso, um número considerável de oficiais superiores, o ministro da polícia e os policiais dos mais altos postos, o vice-comissário do povo para assuntos estrangeiros e quase todos os embaixadores e ministros
que representavam a União Soviética no exterior, quase toda a equipe de diplomatas no Ministério de Moscou, bem como juízes de alto nível e membros dos governos das repúblicas federais. Até mesmo Will Taker Chambers, que na época era espião comunista nos Estados Unidos, desconfiou que estava sendo cometido um horrível crime contra a humanidade na Rússia. Mais tarde ele escreveu: o grande expurgo foi, no sentido mais literal de todos, um massacre. Este grande massacre provavelmente é o maior da história. Foi planejado e executado com deliberação. A estimativa de mortos varia entre várias centenas de milhares e vários milhões de homens e mulheres. O processo durou cerca de 3 anos, entre 1935 e 1938. Stalin cria uma nova classe. Último capítulo do livro. Ao fim do processo, veio a execução dos executores. Desde tempos imemoriais, um dos truques prediletos de piratas e desordeiros políticos é escolher um bando de seguidores para cometer assassinatos e depois os assassinar para encobrir o crime original. Stalin seguiu o mesmo procedimento. Selecionou uma personalidade patológica de nome Yeshov para criar o mecanismo policial secreto para o expurgo e depois atraiu alguns juízes à conspiração. Tanto a polícia como os juízes executaram fielmente suas hediondas missões, supondo que assim cairiam nas graças de Stalin, conquistando sua confiança e afeição. Só quando se viram arrojados a calabouços infectos e a encarar pelotões de fuzilamentos, perceberam que a suposta confiança e afeição de Stalin não passava de sua imaginação. Há centenas de os chefes das unidades policiais, chefes de acampamentos de trabalhos forçados e juízes que haviam conduzido expurgos em todos os distritos da União Soviética se encontraram enfrentando o mesmo destino de suas vítimas. Mesmo Yeshov, cuja mente desequilibrada não havia acumulado a violência e crueldade somente contra os inimigos de Stalin, mas também contra suas esposas e filhos, agora enfrentava a extinção. Foi levado pelo derradeiro arrastão do terror e sumiu no esquecimento junto com seus subordinados. Tendo escapado à beira do desastre político, Stalin propôs-se imediatamente a consolidar seu poder, inovando com um sistema comunista de espólios. Até aquele momento, os líderes comunistas reconheciam somente 2 classes, operários e camponeses. Stalin decidira então identificar uma nova classe, a burocracia comunista ou classe oficial. Concedeu-lhes favores especiais, permitindo que fizessem suas compras em centros de compras fechados. Estes centros possuíam grandes quantidades de artigos que jamais eram distribuídos aos trabalhadores. E Stalin providenciou para que seus nomeados obtivessem outros favores: residências, férias especiais e oportunidades educacionais excepcionais para os seus filhos. Esse era o modo como Stalin estava construindo o novo Partido Comunista, com membros que lhe deviam lealdade absoluta. Da mesma forma, deu-lhes proteção de uma nova Constituição, apresentada ao Congresso dos Sovietes em 1936. Ela previa a proteção da propriedade ocupacional. Assim, a classe oficial não podia ser privada de seus salários, artigos de consumo, residências ou poupança. Previa até que essa propriedade ocupacional poderia ser deixada como herança
Assim, à classe oficial era permitido acumular propriedades substanciais transferíveis a beneficiários selecionados. Esses bens de herança que a propaganda comunista havia denunciado com veemência durante mais de um século também podiam ser deixados para quem não fosse parente do proprietário, sem restrições. Para ilustrar melhor a total mudança de atitude de Stalin, ele adotou uma série de reformas de natureza puramente capitalista. Essas mudanças incluíam o pagamento de juros sobre poupanças, a emissão de obrigações que pagavam prêmios e legalização de uma disparidade maior nos salários. Um trabalhador, por exemplo, poderia receber somente 100 rublos por mês, ao passo que um membro da classe oficial poderia receber 6.000! Tudo isso ilustra claramente um fato simples sobre os acontecimentos na Rússia. O sem nada de ontem havia se tornado posse do reino. E sua política era igualmente simples: permanecer no poder para sempre e gozar dos espólios de sua conquista. Em 1938, Stalin tinha confiança total de sua posição. Anunciou que o regime não possuía inimigos dentro da Rússia e que não havia mais necessidade de terrorismo ou repressão. Deixou claro, entretanto, que o governo, o programa comunista, deveria prosseguir no exterior e que os atos terroristas contra o mundo capitalista deveriam ser aceitos como necessários e inevitáveis. A Rússia estava então a se afirmar como potência mundial, e Stalin estava a manifestar claramente a decisão de entrar na nova fase de sua ditadura: a expansão do comunismo mundial. Obrigado por sua presença. Se gostou da leitura, deixe o like no canal, deixe seu comentário, compartilhe com seu amigo, principalmente comunista. Se inscreva-se no canal. E lembre-se, nada está tão ruim que não possa piorar. A história se repete. Acorda, Brasil. Um abraço do narrador, seu amigo. Até a próxima leitura.